Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Esse texto conta de discípulos que estão num caminho. Algo que nos é muito familiar, afinal de contas, nós também somos discípulos de Jesus e vivemos pelos caminhos da vida. Mas existem caminhos que nos aproximam de certas situações e outros caminhos que nos distanciam de certas situações. E o caso desses discípulos era de quem estava se distanciando de uma situação, de um problema, de um constrangimento muito grande. Afinal de contas, Jesus havia sido crucificado, tinha morrido, tinha sido sepultado. Às vezes, nós queremos ir para algum lugar, às vezes nós queremos sair daquele lugar. Outro dia eu ouvi uma ilustração de um pastor que dizia que só existem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que estão numa tempestade, as pessoas que estão saindo de uma tempestade, ou as pessoas que estão entrando numa tempestade. Eles estavam tentando sair de uma tempestade. Afinal de contas, eles estavam sob júdice. O líder daquele grupo tinha sido preso, tinha sido condenado, tinha sido morto. Em quantas situações nós também estamos acusados, estamos sendo pressionados por certos momentos, por circunstâncias. Mas o interessante é perceber que enquanto eles saem, Cristo se aproxima. É isso que diz o texto. Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos, daquela caminhada, daquele caminho. E não parece contraditório Jesus se aproximar de quem justamente está tentando se distanciar, vamos colocar aqui, dele, de onde Jesus havia recomendado que eles ficassem. E às vezes, nós também estamos indo embora de Jerusalém. Às vezes indo embora da igreja, indo embora da comunhão dos irmãos, indo embora da família, indo embora de quem nos ama. Em muitas situações nós estamos equivocados, achando que temos que sair, que partir, que caminhar. E precisamos permanecer, ficar. E sabe, irmãos, Jesus sempre está se aproximando de nós. Em todos os momentos, por mais árduos e difíceis que sejam, Jesus está conosco. Como diz o texto, está à porta e bate. Ele vai conosco naquele barco que enfrenta uma tempestade. Ele não foge. Ele sempre está se achegando, está vindo ao nosso encontro, mesmo que nós estejamos num caminho difícil, num caminho equivocado, num caminho aparentemente contrário àquele que nós deveríamos estar. Interessante pensarmos também que Jesus se aproxima. Ele caminha conosco e ouve as nossas preocupações.
Enquanto Jesus caminhava perto daqueles homens, diz o texto que ele os ouvia. Ele pergunta, faz algumas indagações e começa a ouvir. E nós também, em muitas situações, vamos pelo caminho contando os nossos problemas, dizendo das nossas mazelas, das nossas dores, daquilo que nos aflige, daquilo que nos amedronta, daquilo que nos apavora. E Jesus vai ao nosso lado. Ele se põe ao lado, experimenta a nossa dor, entende os nossos problemas, entende as nossas questões, participa das nossas vidas. Nosso Deus, Ele não está ao nosso lado para nos julgar, Ele está ao nosso lado para nos entender. Ele quer mais nos tirar daquele problema do que nos condenar. Infelizmente, as pessoas acreditam num Deus que está sempre ao nosso lado para apontar o dedo, para nos condenar, para dizer que estamos errados. Mas Jesus caminha conosco para nos ajudar, para nos ouvir, para nos entender. Ele se aprofunda na nossa vida, entende as nossas alegações. E por mais errados que nós estejamos, Ele sempre tem ouvidos para nós. O importante é dizer que na caminhada com Cristo, nós sempre somos surpreendidos por Ele. Afinal de contas, Ele aceita ficar conosco. O texto diz que quando ia terminando aquela conversa, eles já estavam chegando no povoado, eles convidam Jesus para ficar com eles durante a noite. E Jesus resolve ficar. Ele fica, ele se faz presente, ele fica para abençoar. Quando eles vão comer, Jesus pega o pão, parte o pão e abençoa. Aí então, que aqueles homens veem quem é que vinha junto com eles. Quem é que estava ao seu lado? Quem é que caminhava? Quem é que ouvia as suas conversas, os seus problemas, as suas reclamações? Finalmente, irmãos, Jesus se dá a conhecer. E eles se espantam. Como é que nós não percebíamos que Jesus estava conosco? Às vezes nós estamos caminhando tanto tempo, reclamando tanto, tão distraídos. E ao nosso lado vai Jesus, nos dando ouvidos, nos dando paciência, sendo tolerante conosco, porque Ele quer nos salvar. E o final daquela história mostra que aqueles homens imediatamente retomaram o seu caminho. Voltaram para onde eles não deveriam ter saído, para onde eles deveriam ter permanecido. E aqueles homens retomam sua vida, retomam seu rumo. Eles retomam aquilo que eles precisavam ser. Discípulos verdadeiros de Jesus. Pessoas que confiam em Deus, mesmo nos momentos de aflição. Que nesses dias conturbados, nós possamos caminhar ao lado de Jesus. Entender que Ele sempre está próximo. Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos entender. Ele não quer nos julgar, mas Ele quer caminhar conosco. Acima de tudo, Ele quer nos ajudar a voltar para o lugar que nós devemos estar. Fazer o caminho de volta, às vezes, para a direção certa, para o rumo certo, para onde a nossa vida deve estar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós, nos caminhos da vida, possamos caminhar ao lado de Cristo e sentirmos a sua presença, o reconhecermos e sempre retomarmos o caminho certo. Amém.